Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez de volta com a palavra de Deus. Nesse momento, já quero te agradecer a você que está me assistindo, você que está inscrito no meu canal, né? Que Deus te abençoe, você que tem nos acompanhado, tem deixado o seu comentário, você que tem se participado conosco, né, desse canal, tem nos dado apoio, que Deus possa te abençoar grandemente. E você que ainda não se inscreveu, né, toma essa decisão hoje, vai lá, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho ali e Deus vai te dar grande vitória, porque estamos orando por vocês, por todos vocês que estão inscritos nesse canal, porque esse canal só vai falar da palavra de Deus. É um canal que é comprometido com a palavra. Eu não sou, né, uma teóloga, não sou nenhuma expert na palavra, mas eu gosto de falar da palavra de Deus. Eu gosto de meditar na palavra de Deus e gosto de passar aquilo que Deus coloca no meu coração para o seu coração. Então, nessa noite, para nossa meditação, vamos meditar no livro de Ezequiel 33. Ezequiel 33, o versículo 11 de Ezequiel, aonde diz assim: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? É uma pergunta, né, que Deus está fazendo aqui, usando o profeta Ezequiel para falar com este povo sobre Deus queria restaurar o povo dele, restaurar a Israel. Deus ainda quer nos restaurar nos dias de hoje, né? Ele quer restaurar a minha vida e a sua vida também. Então vamos meditar aqui, né, na palavra do Senhor, que ele vai falar sobre o atalaia, né, que o atalaia era um soldado que ficava sobre os muros, né, de uma cidade e encarregado de tocar a trombeta caso visse a aproximação de qualquer força inimiga, para que seu povo se salvasse. Então o atalaia ele já tinha aquele costume, ele sabia que ele tinha que ficar em cima do muro ali, observando se viesse algum inimigo, ele tinha que avisar. Então o atalaia era para avisar do perigo. E Ezequiel, que considerava o atalaia encarregado por Deus de vigiar sobre seu povo. Então Deus constituiu Ezequiel como um atalaia de Deus, né, para falar com o povo, para vigiar o povo e avisar, né, dos perigos, das coisas que iam acontecer. E suas mensagens de advertências visavam livrá-los do inimigo e das suas almas, evitando que se tornassem presas suas e assim fossem por ele destruídos. Então, Ezequiel ele ficava ali para avisar, né? Quando o inimigo vinha para atacar ali o povo de Deus, ele tinha por obrigação avisar o povo, alertar o povo, né? Olha, o seu insistente brado de alerta: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Revelava a preocupação de Deus e a quem Ezequiel representava com a salvação do seu do desorientado povo. O povo estava desorientado. Então Ezequiel era para alertar o povo. E os judeus desterrados carregavam um sentimento de culpa inacabada sobre seus ombros, né? Contudo, esse remorso não os levava a nenhuma mudança de atitude. Eles tinham remorso, eles carregavam, né, um sentimento de culpa,
né, no seu coração, mas mesmo assim, eles não mudavam a atitude deles. Continuava, né, fazendo coisas erradas, continuava na rebeldia, continuava na desobediência. Então, o remorso, diferente do arrependimento genuíno, nunca leva a pessoa a reparar seus erros. Então, aqui nós vamos falar sobre arrependimento e remorso. O remorso, ele é diferente do arrependimento genuíno. Nunca leva a pessoa a reparar os seus erros e abandonar o pecado. Antes, o conduz ao desespero. O pecado antes conduz ao desespero, à dor e à depressão. Então, a pessoa que sente remorso, ela é uma pessoa que vive desesperada, né? Ela fica deprimida, porque aquele remorso vai ali corroendo a sua alma, a sua vida, né? E ela sente dor, desespero. Esse é o remorso. E ele fala mais, olha, o arrependimento verdadeiro, que é a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa, envolve não apenas os sentimentos do coração, mas principalmente o uso da vontade própria. Então esse é o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, que é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence, né, do nosso pecado, e com isso vem o arrependimento, né, que vem lá do fundo da nossa alma. O arrependimento genuíno leva a pessoa a submeter-se à vontade do Senhor, mudando a sua maneira de pensar e de agir. Esse é o arrependimento verdadeiro. Quando nós nos arrependemos, nós deixamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e a gente começa a ter uma mudança, uma transformação de atitude e de pensamento e de agir. Os judeus sabiam que estavam errados ao se afastarem de Deus e dos seus caminhos. Contudo, estavam tão seduzidos pela libertinagem que envolvia o culto pagão, que nada os atraía no serviço e no culto de Deus, do Deus verdadeiro. Então, olha só, os judeus, eles sabiam que estavam errados, mas eles se afastaram de Deus, né? Afastaram os seus caminhos. Contudo, estavam tão seduzidos pela libertinagem, eles já estavam tão envolvidos, né, nas coisas erradas, tão acostumados, que eles estavam ali, né, que nada fazia eles, nada os atraía no serviço e no culto do Deus verdadeiro. Então eles não queriam mais prestar culto a Deus. Eles achavam que estava certo, né? Eles sabiam que estavam errados, mas achavam que estava tendo a atitude certa de adorar outros deuses, fazer outras coisas que não agradavam ao Senhor. Então, esses eram os judeus naquela época, aqueles estavam ali vivendo nesse período. Mas Deus enviou Ezequiel, o profeta Ezequiel. O apelo de Ezequiel é também perfeitamente aplicável aos profetas seguidores de Cristo em nossos dias de hoje. O Senhor se dirige àquelas pessoas que se tornam fracas na fé, aquelas que não resistiram às sedutoras atrações do mundo. Tem pessoas que elas não resistem, né, à atração do mundo. Até nos dias de hoje, os cristãos estão tão envolvidos com as coisas do mundo que deixa de adorar a Deus para ficar ali no mundo, servindo as coisas do mundo, adorando outras coisas que não agrada a Deus. Isso são nos dias de hoje. Aquelas que por um momento até chegaram a contemplar a face de Cristo, mas deixaram que o lucro e os prazeres da vida as levassem a adorar o Deus deste mundo, e as convida: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Então Ezequiel estava convidando o povo para se converter dos seus maus caminhos, porque Deus, ele não quer que o ímpio, Deus não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor está dizendo aqui,
né? No versículo 11, olha, diz-lhe o Senhor, vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos venham se converter. Então Deus estava usando o profeta Ezequiel para falar para aquele povo se converter enquanto ainda havia tempo, né? O povo estava tão afastado de Deus, não estava dando ouvido. Muitos estavam doentes, muitos estavam deprimidos, né? Muitos estavam sentindo dor, angústia, tristeza, solidão, mas não tinham mudança de vida. Nos dias de hoje não é diferente, a gente vê tantos crentes dessa maneira, né? Que está com depressão, outros estão se matando, estão aí fazendo coisas erradas, mas não se arrepende, não tem o arrependimento verdadeiro e não se converte ao Senhor. Então Deus mandou o profeta Ezequiel para falar para aquele povo se converter, mas, né? Aqui diz, aquelas que por um momento até chegaram a contemplar a face de Cristo, mas deixaram que o lucro e os prazeres da vida levassem a adorar Deus deste mundo, e os convida a convertei-vos vossos maus caminhos. O Senhor anela ardentemente nos salvar da nossa condenação, do pecado. Ele deseja que toda pessoa excitante, relapsa e descuidada, para ele se volte e lhe diga: glória a Deus. Tua voz ouvi, Senhor, dos meus pecados estou arrependida, convertida estou o teu amor, a ti entrego toda a minha vida. Essa é a vontade de Deus para a minha, para a tua vida. Então você que está nos assistindo aí, que conhece a palavra de Deus, já experimentou desta água, desta comida, já contemplou a face de Cristo, mas por um motivo ou outro você se deixou se levar pelas coisas do mundo, pelas ilusões deste mundo, né? Está aí com depressão, está doente, não tem mais esperança. Então se arrependa hoje, se arrependa ao Senhor, se converta, volta para o Senhor, né? Você está nos assistindo aí, deixa o seu comentário, levanta a sua mão, aceita o Senhor, se reconcilia com Ele, se converta dos seus maus caminhos, porque Deus está pronto para te perdoar, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer salvar a tua alma. Então você faça essa confissão no dia de hoje, é o que Deus quer ouvir de você. Olha, você tem que dizer assim: tua voz ouvi, Senhor, dos meus pecados estou arrependido, convertida estou ao teu amor, a ti entrego toda a minha vida. Diga isso ao Senhor nessa noite, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te trazer de volta, Deus vai te levantar, vai te revestir da glória e da unção dele, e você vai ser um atalaia na casa do Senhor. Fica com esta palavra no seu coração nessa noite, é para a sua meditação. Medita, que Deus possa te abençoar e que Deus possa te dar uma nova chance, porque o Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer de te ver desse jeito, nessa situação, afastada da presença dele, mas volta para ele. Amém? Deus te abençoe grandemente e fica com essa palavra e um beijo no teu coração.